Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão. Se Deus quiser, esse nosso grande ídolo Zico vai ser homenageado pelo Arrascaeta, né? Estão aqui no cenário sempre, e o Arrascaeta, o nosso novo 10, vai dar a honra do Zico de ver o Flamengo ser campeão mundial de novo, se Deus quiser. A gente chega com o oferecimento do Pix do Milhão, lembrando que você pode garantir aí os seus pontos do clube de benefícios, e você também garante, olha ele aí, garante aí o direito de participar de sorteio de R$1 milhão na sexta-feira, mas antes tem, ainda hoje, tá? 100 mil às 9 da noite, R$100 mil. Quarta-feira tem 100 mil, então hoje tem 100 mil no Pix do Milhão, hein? Aproveita que hoje tem 100 mil no Pix do Milhão. Você, quando adquire os pontos do Clube de Benefícios, você já ganha o direito também de receber números da sorte para concorrer a 100 mil na segunda, 100 mil na quarta e 1 milhão na sexta-feira. Também tem prêmio instantâneo de até R$20 mil. No Raspou, ganhou, é Pix na conta. A gente também tem aqui outros patrocinadores que estão aí no comentário fixado. Convido você a estar conhecendo todos os nossos patrocinadores. Tem muita coisa também para a gente falar aqui hoje. Vou deixar o QR Code aí na tela. Agora, a gente tem uma matéria muito importante para falar aqui, que o Flamengo emitiu um comunicado apoiando iniciativa da CBF para aprimorar a arbitragem brasileira, tá? O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol sob a liderança do presidente Samir Chaude. O Flamengo, malandramente, se aproxima da CBF novamente, né? Tenta aí criar mais laços aí com a CBF, porque a gente já viu como é que foi, né? A Leila, por exemplo, se aproximou e tudo mais. Cara, é isso aí, tem que ser inteligente. Não pode dar mole, não pode entrar na pilha dessa mídia verde, desses jornalistas que estão fazendo uma sacanagem. Vou falar, inclusive, da CNN aqui. O que eles estão fazendo, levando especialista em direito para atacar o Flamengo, né? E o Flamengo contra tudo e contra todos. E eu acho muito importante que o presidente BAP esteja se aproximando do Samir Chaude, né? É o clube de maior audiência, o Flamengo é o clube, cara, maior torcida, maior audiência, um elenco milionário, importantíssimo para o futebol brasileiro, o clube que mais chegou em finais de Libertadores nos últimos 10 anos. Então, é importantíssimo. E essa atitude aí é muito importante do presidente Luiz Eduardo Baptista. O Flamengo, então, acredita que a capacitação contínua de maneira presencial contribui para aperfeiçoamento e desempenho melhor dos árbitros, né, e reduzir o índice de erros nas partidas. Além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões neste momento de extrema pressão, que é a reta final dos campeonatos. O Flamengo reconhece que tais ações representam um passo importante no processo de profissionalização da arbitragem, tema central da reunião realizada na última segunda-feira, 10/11, que contou com a presença de diversos clubes e sinalizou um caminho de maior estrutura, clareza e responsabilidade para o setor. O Flamengo elogiando demais aí e buscando soluções, ao invés de ficar falando pelos cotovelos como a galera lá do Palmeiras. O clube parabeniza a diretoria da CBF, na pessoa do presidente Samir Chaude, assim como a comissão de arbitragem presidida por Rodrigo Sintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte. E, falando nisso, a gente precisa falar aqui o aproveitamento do Palmeiras caiu drasticamente, uma queda, cara, o aproveitamento do Palmeiras nas últimas 4 partidas é de time de meio de tabela. E eu já falei algumas vezes aqui que com aqueles 16 pontos com erro de arbitragem, o Palmeiras não estaria nem no G6. Talvez ali brigando, mas G4 não. Cara, vocês já viram o aproveitamento do Palmeiras após a punição do Ramon Abate Abel, depois que o Ramon Abate Abel
não apita mais a Série A e não está apitando jogos do Palmeiras, o aproveitamento, né, do Palmeiras caiu drasticamente. Aí vão dizer, você está falando isso, pô, não sei o quê, o Flamengo teve 2 jogadores, o jogo do Flamengo Sport teve 2 jogadores expulsos e tudo mais. Eu tô falando com dados. São dados. Desde aquele jogo, desde o afastamento do Ramon Abate-Abel, o Palmeiras não consegue ter o mesmo desempenho. Sem o meu Ramon Abate-Abel não consigo, também não é para isso, né? Não precisa falar isso e tal, a gente não vai ficar acusando ninguém. Mas que são dados interessantes, são. Cadê? Cadê aquela pontuação do Palmeiras? Né? E detalhe, além disso, jogos que interessavam ao Palmeiras, que ele também apitava. Então eu, sinceramente, acho tudo isso muito estranho, mas é bom que agora, sem o Ramon Abate-Abel, o aproveitamento do Palmeiras caiu muito. Tá? Enquanto isso, o Flamengo é o time com mais gols de fora da área no Brasileirão, como a gente falou ontem. O Flamengo aí liderando também em uma série de outros quesitos, né, diversas estatísticas do Brasileirão, que a gente trouxe ontem também. Posse de bola 61,6%, finalizações 15,4%, primeiro também em gols 2,1%, finalizações concedidas 9,7%, é o que menos concede finalização, gols sofridos 0,6%. Então, o Flamengo é o que menos toma gol também. Cara, são números impressionantes. O Flamengo é o melhor ataque, melhor defesa. É impressionante. Não é à toa que o Flamengo está liderando com 3 pontos à frente do Palmeiras, faltando 5 rodadas, né? A gente teve uma imagem muito legal no jogo contra o Sport, a torcida pedindo para o Rossi fazer o gol dele, chamando o Rossi, vem Rossi, fazer o seu gol, né? Pedindo ao o torcedor do Flamengo pedindo para o Rossi ir lá para o ataque, fazer um gol, mas não é a do Rossi, não. Né? Não é a do Rossi, não. Tomara que em algum momento sim, mas não é a dele, não. Cara, a gente teve o Wesley, lateral direito, ex-Flamengo, tá na Roma, falando que tá nervoso já, que a gente seja campeão, né? Tava acompanhando a entrevista do Wesley e ele demonstrando o quanto ele tá nervoso já com a final e também com essa reta final de Campeonato Brasileiro, esperando que o Flamengo seja campeão, né? Afinal de contas, o Wesley participou das campanhas, né? E se o Flamengo for campeão, ele vai ter direito a receber a medalha mais do que merecida, né? Mais do que merecida, o Wesley aí. Cara, eu sinceramente gostava muito ali do Wesley. Olha, eu vou trazer aqui agora essa questão aqui do Mauro César. Essa fala do Mauro César foi muito interessante, tá? Vamos reagir aqui, ó. O Mauro César. Agora, o destempero de alguns colegas, as reações eloquentes, para dizer o mínimo, beirando o patético em alguns casos, ou, aliás, muito patéticas em alguns casos, aí ele pode até se sentir incomodado de fato. Especialmente porque não houve, eu não vi, se eu estiver errado me corrijam, nenhuma reação minimamente parecida desde que ontem veio a notícia do acordo, olha não aí, foi julgamento, tem falado acordo isso do tribunal com o Palmeiras para que o Vitor Roque, ao invés de julgado, pague uma multa. Nem julgamento. Acordo, nem julgamento. Isso é uma vergonha, tá? E a gente não está vendo nenhum jornalista reclamando. E faça postagens anti-homofobia, né? Veja bem, não houve julgamento, houve um acordo. Ridículo. Um acordo. Estou dizendo se é certo ou errado. Eu repito, não estou nem discutindo no tribunal, nem o que cada um dos jogadores cometeu. Eu estou falando sobre as reações. Isso por quê? Porque o comentário do Bruno Henrique é por conta da maneira que a mídia, em parte dela, tratou o caso. É isso que eu estou esperando. Talvez o pessoal no final de semana deu uma esfriada na cabeça e tudo, para segunda-feira começar a gritar, dar chilique, essa coisa toda. Talvez ninguém vai reclamar disso, não. Hoje, né? Domingo, né? Não vão fazer isso, Mauro. Porque o que aconteceu ontem também. Eles não vão fazer. O cara tá tão revoltado, estão de olhos fechados. A punição branda ao Bruno Henrique, com relação ao Vitor Roque, não tem a mesma reação. Porque ele justifica isso. Pois é. Porque eles ficam destemperados, né? Esperneiam, falam de passar no cartão do débito e tudo mais, porque são clubistas e não querem assumir que são clubistas, mas são muito clubistas.
muito clubistas. E estão com problema de aceitação, autoaceitação, né? Porque não esperavam que fossem tão clubistas, né? Ninguém esperava que fossem, né? Mas são muito clubistas. Muito clubistas. E tem que assumir. Porque se não assumir, vai ser pior. É melhor que assuma esse lado clubista mesmo e vai ganhar muito seguidor, tá? Muita gente gosta do conteúdo clubista. Agora, você tentar dizer que não, fingir que não é, vai ser pior, né? Inclusive, você fala, eu vou falar mais uma vez, fala sempre, camisa do Palmeiras, eu não, foi uma foto roubada e tudo mais, mas tava lá a camisa do Palmeiras, ao lado da Leila Pereira. Assume logo, cara, que é melhor. Bem, a gente tem aqui algumas outras situações para passar para vocês, inclusive com relação à questão do jogo do Flamengo contra o Fluminense, que o Flamengo vive a expectativa de ter até 6 reforços para o clássico contra o Fluminense. Entre atletas que estão aí com as seleções e lesionados, o time pode ganhar aí opções na quarta-feira, tá? Eu vou trazer aqui uma informação importante, que eu confirmei, com relação à questão do fretamento, né? Força máxima, o Flamengo não vai ser força máxima. Vi algumas pessoas publicando força máxima, mas não vai ser força máxima. O Flamengo fretou um avião para trazer Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata de volta ao Rio de Janeiro na quarta-feira. E aí, no caso, esses jogadores vão pegar esse avião fretado, saindo aqui dos Estados Unidos, da Flórida, tá? O Arrascaeta, o Vinha e o Varela, eles todos pegam esse avião e vão para o Rio de Janeiro. O Flamengo fretou esse avião, tá? A dúvida agora é saber se eles terão condições físicas, mas, por exemplo, o Arrasca, o Carrascal estava jogando, quase fez um golaço lá. O Arrasca, ele não jogou o primeiro jogo, vai jogar o segundo provavelmente, mas ainda assim eu acho que ele pode ter condição sim, porque ele não jogou os 2 jogos da data FIFA, né? Depende da minutagem e eles serão avaliados pelo departamento médico, mas o Flamengo vai correr, independente de estarem bem ou não, o Flamengo vai correr para trazer os jogadores, tá? A gente tem aqui, ó, na matéria do GE, tá? Falando que o Flamengo, então, tá mais preocupado com esses jogadores mesmo dos Estados Unidos. Seleções do Uruguai, Colômbia e Equador farão amistosos nos Estados Unidos na terça-feira, um dia antes do clássico. O Flamengo fretou esse avião. Tá? Então, a questão é entender se os jogadores terão condição física ou não e tal. Felipe Luiz já falou que não sabe se terão condição. O Brasil também joga na terça, só que mais longe, em Lille, na França. Ainda não há um planejamento específico para Danilo e Alexandre, mas até pela questão da idade deles, era esperado que o Flamengo não tentasse forçar alguma situação. Tá? A tendência é que eles cheguem, né, no Rio de Janeiro depois, só viajem no dia seguinte, o que compromete a participação deles no Clássico, mas também o Flamengo não vai ter esse desespero, até pela idade dos jogadores. Além dos 5 estrangeiros que voltarão dos Estados Unidos, o Flamengo vive a expectativa de ter pelo menos um jogador liberado pelo departamento médico. O Jorginho, que vinha tratando aí a lesão na coxa direita, já vinha trabalhando no campo com a fisioterapia e preparação física e deve treinar com o grupo nesta semana. Tem chances aí de ser relacionado para o jogo contra o Fluminense, tá? Então, o Jorginho pode estar retornando, informação importantíssima. O Léo Ortiz e De La Cruz serão avaliados aí para saber se terão condições de jogar também. O zagueiro trata um estiramento no tornozelo direito e ainda não treina com o grupo. Eu acho difícil, tá? Difícil contra o Fluminense. O volante tem um problema no joelho e tem sido submetido a um cronograma de descanso entre treinos e jogos, e agora o Felipe precisa botar ele para ganhar ritmo de jogo, já pensando na final da Libertadores. Falta pouco tempo. Já estamos aí a 14 dias da final da Libertadores, né? O Alan, com fascite plantar, também será avaliado. Esse aí, cara, eu já não sei mais o que falar, né? O clássico aí contra o Fluminense será na quarta-feira, 21h30, no Maracanã, e tá chegando a hora da final, né, meus amigos? Tá chegando a hora da final. Então, o Flamengo podendo ter aí até 6 reforços para o jogo contra o Fluminense. Um do departamento médico, né, e fisioterapia, e outros 5 que vêm
dos Estados Unidos, tá? Também